Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Espero que estejam todos bem por aí. E é sempre muito bom refletir com vocês a palavra de Deus. Hoje eu queria trazer um tema que eu estive pensando há alguns dias sobre criar raízes e eliminar ervas daninhas. Esse assunto está num texto bíblico, em Lucas 8, do verso 11 ao 15, onde Jesus nos conta a parábola do semeador. Vamos ler o texto? O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus, a palavra de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Eu quero destacar o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13, ele nos fala daquela semente que caiu num terreno rochoso, não é? Onde havia muitas pedras. São aquelas pessoas que ouvem a mensagem com entusiasmo, com alegria, porém elas não têm raízes. E aí, quando vem o tempo difícil, quando vem a tentação, elas desanimam e abandonam tudo. Por isso, nós precisamos cultivar raízes. Veja o que Jeremias diz no capítulo 17, versículos 7 e 8. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Precisamos cultivar raízes para enfrentar as intempéries da vida, o calor e a seca. Daí a necessidade de cultivarmos raízes. Como esse versículo de Jeremias fala, a árvore que ela é plantada junto a ribeiros de água, ela não se preocupa com a seca, ela não se preocupa com o calor. A seca vem e ela continua com as suas folhas verdes. Ela continua firme, presa, né? Então a gente também é assim. A gente precisa fincar raízes. Porque quando vem os tempos difíceis, né? Tempos de crise, como é o caso que a gente está passando agora, nós não vamos murchar e desaparecer, né? Nós vamos estar firmes. Mas como a gente pode cultivar raízes? De que maneira a gente cultiva raízes? Vamos ver o que o salmista diz. No capítulo 1, Salmos capítulo 1, versos de 1 a 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Já pensou? Aí está a receita, o manual,
né? O salmista fala sobre uma vida estável. Mas essa vida depende de quê? Ler e meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Aí está a chave para você criar raízes, para que você tenha uma mente boa, uma mente sadia, que você não fique perturbado nem ansioso com as más notícias. Porque lendo e meditando a palavra de Deus, você vai estar confortado, consolado, você vai conhecer quem é Deus, quais são as promessas que Ele tem para nós. E aí você vai criando raízes, fincando raízes. E quando as intempéries da vida chegar, quando o calor chegar, quando a seca chegar, você vai estar firme, suas folhas vão continuar verdes e você vai produzir frutos. Agora eu quero chamar a atenção para o versículo 14. O versículo 14 fala que as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Então, lendo esse texto, a gente conclui que o Senhor Jesus, quando estava contando essa história em forma de parábola, ele disse aí que existem 3 tipos de ervas daninhas e que a gente precisa eliminar. Quais são elas? As preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Quais são as ervas daninhas que precisamos eliminar de nossas vidas? Pense aí, quais são as ervas daninhas que você precisa eliminar da sua vida? Preocupação com o futuro? Interesses que sugam o tempo da gente? O que a gente tem feito nessa quarentena? A gente tem se deleitado com uma gama de entretenimento pela internet, pela televisão que está disponível só? Ou a gente tem aproveitado esse tempo para fazer algo que vai criar raízes, algo sólido, que vai servir para o pós-período de crise? O que a gente tem feito? A gente está deixando os prazeres nos sufocar? Eu espero que você reflita sobre isso. E eu quero fazer uma outra observação. Notem que nos versículos 13 e 14, o texto fala que todos ouvem a mensagem. Tanto a pessoa que recebe a mensagem e não cria raízes, que não tem raízes, quanto a pessoa que recebe a mensagem e os espinhos, ou seja, as ervas daninhas, sufocam essa pessoa. As duas pessoas ouvem a mensagem, só que a diferença está em ouvir e guardar. Como fala o versículo 15, e as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. Então, a diferença está aí. Não só ouvir. A gente precisa ouvir e guardar no nosso coração. A gente ouve e a palavra desce para o nosso coração. E aqui o Espírito Santo atua e a palavra vai germinar e dar frutos. Vai haver mudança de vida, vai haver mudança no comportamento, né? Novas atitudes, novos interesses, a gente vai ter esperança, a gente vai ter alegria em meio à tribulação, em meio ao sofrimento. Então é isso, pessoal. Eu espero que a gente possa cultivar raízes e eliminar as ervas daninhas de nossas vidas, principalmente nesse período em que estamos trancados em casa, né? Nós podemos fazer uma faxina, eliminando essas ervas daninhas, tudo que é fútil, tudo que passa, né?
esse período serviu para nos mostrar que a gente vive com muito menos, né? Muita coisa é desnecessária. Então, são essas coisas que a gente precisa eliminar de nossas vidas. Isso é erva daninha. A erva daninha é sinal de negligência, né? Num jardim, quando cresce a erva daninha e fica lá crescendo, é sinal de negligência. Então, de vez em quando a gente tem que parar e aparar, arrancar essas ervas daninhas do nosso jardim e cultivar raízes através da leitura, da meditação da palavra de Deus, que é algo assim muito importante para as nossas vidas. Eu espero que vocês reflitam sobre essa mensagem e que o amor de Deus abunde nos corações de vocês, que o Espírito Santo abençoe a vida de vocês, tá? E até a próxima, se Deus quiser.